aqui na terra. Domingo que vem vai ser um domingo muito especial. Eu sei que você falou assim, pastor, eu tenho uma viagem programada, é feriadão, não vou estar aqui no Rio. Tudo bem, eu até entendo. Descanso é necessário. Eu também vou estar fora do Rio no feriado, mas eu venho domingo de manhã, porque eu preciso estar aqui. E domingo que vem de manhã, com a celebração da Ceia do Senhor, nós teremos o encerramento desta série de mensagens sobre a essência, a missão, o que é ser igreja. Hoje estamos encerrando o 4º pilar. Dos 4 não tem mais nenhum. Como uma mesa bem ajustada, bem equilibrada, os 4 pés que a sustentam. Igreja, eclesia, igreja koinonia, igreja diaconia, igreja martiria. Por eclesia, nós vimos a essência do que é ser igreja. Somos povo de Deus, corpo de Cristo, morada do Espírito Santo. Por koinonia, nós refletimos sobre a realidade que Deus nos criou para a comunhão. Gênesis capítulo 2 diz que não é bom que o homem esteja só. E se nós abrirmos mão de tudo em prol do amor conjugal, da família, quanto mais fazer isso em prol da igreja, pela qual Cristo morreu na cruz. Somos parte de um corpo, somos responsáveis mutuamente uns pelos outros. E isso nos faz ser igreja que congrega-se em koinonia. No domingo passado nós vimos a realidade de sermos igreja que age em diaconia, serviço. Todos nós temos dons espirituais. Todos nós devemos nos envolver, nos incumbirmos da responsabilidade de fazer esta igreja acontecer por meio dos seus diversos ministérios. O ministério da igreja é exercido por aquilo que você faz. Ministério é um privilégio, servir ao Senhor é responsabilidade. E hoje nós estamos introduzindo o 4º pilar, o 4º e último pilar do que é ser igreja. Igreja que é enviada como martiria. Com 268 membros, então, eu declaro aberta a nossa Assembleia Geral Extraordinária, dentro deste momento de culto, em que nós tomaremos algumas decisões e também ilustraremos a importância dessas decisões fundamentados na reflexão bíblica desta manhã. No domingo que vem, portanto, não será nada de novo. Vamos fazer uma boa recapitulação e eu tenho alguns desafios práticos para compartilhar com você. Nosso módulo infantil vai participar indiretamente do culto. Se seu filho falou para você, tudo bem, então já não é mais tanta surpresa. Mas quem não sabe, vai ter uma boa surpresa. E nós vamos ter a participação das nossas crianças, dos nossos pequeninos, na composição da mensagem, no compartilhamento desses desafios práticos para a nossa vida. Eu tenho nutrido tanta expectativa para o culto do próximo domingo que eu até pedi à diretoria autorização para gravar este culto. Não apenas transmitir pela internet, mas virar uma equipe aqui para fazer um DVD do culto da manhã do próximo domingo. Teremos a celebração da Ceia do Senhor como o ápice, né? o cume desta nossa celebração do ser igreja. Então eu estou nutrindo de fato uma expectativa de que o próximo domingo será um domingo importantíssimo, fundamental, para a igreja que queremos ser aos 100 anos de idade. Já parou para pensar isso? Uma igreja que está caminhando para 92 anos e que dentro de um pouco mais de 8 anos seremos uma igreja centenária. O que isso significa? O tempo passa rápido demais. Daqui a 8 anos esses pequeninos já não estarão mais aqui, estarão por ali assim, onde sempre sentam os nossos adolescentes jovens. Alguns que estão ali não estarão mais ali, talvez alguns até daqui a 8 anos com seus pequenininhos aqui, já eu abraçando eles. Gente que vai casar esse ano, por que não? Só esse ano são 7 casamentos que eu vou fazer. Né? Então a fila anda, eu sempre digo, a fila anda, o tempo passa, e a gente não pode perder o bonde da nossa história como igreja de Cristo, vivendo para sermos relevantes, contemporâneos, no sentido da nossa presença, mas acima de tudo fundamentados naquilo que é para nós a verdade inviolável. Por falar nela, você está com ela aí? Vamos ver? Ministro, é verdade, nunca mais cantei, mas tem uma hora que a gente canta de novo, vai? Eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu, andamos sempre juntinhos, minha Bíblia e eu. Mais uma vez, eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu,
andamos sempre juntinhos, minha Bíblia e eu. Não é linda a imagem daqui da frente? Inigualável, né? Eu espero que a sua Bíblia não seja aquela que chega domingo 8 horas da manhã, você dá tira aquela poeirinha assim de cima, porque ela ficou a semana toda guardada, ou colocada sobre uma prateleira. Aí domingo você lembra, vai que o pastor canta a musiquinha, então você tira a poeira. Nós acabamos de cantar que ela anda sempre juntinha com a gente, minha Bíblia e eu. Você está com seu esboço, então vamos refletir sobre o que é uma igreja enviada como martiria. Diz assim o texto bíblico, em João 20, 21, vamos todos ler juntos? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou a igreja vive como enviada, ou como a que envia, ou ela não vive. Percebe que a dinâmica da igreja está baseada em tudo aquilo que nós já falamos, e nenhuma dessas realidades é, como disse, uma mesa equilibrada, firme, disposta, que se falta um pé, ela cai. Algumas pessoas viram ao vivo, outras viram gravadas, mas uma apresentadora de televisão levou um tombo cinematográfico no seu programa, ao vivo para todo o Brasil, pois ela sentou numa novidade arquitetônica e de designer. Inventaram de colocar uma cadeira para Ana Maria Braga de 3 pés. E esqueceram de avisar a ela. Tá na internet isso, você procura lá, Ana Maria, queda de Ana Maria. Coitada, que vergonha, tadinha. Mas até que ela se saiu bem, tem o traquejo do ofício, né, da experiência do trabalho, mas foi uma coisa absurda. Porque a gente sabe que cadeiras não foram feitas para terem 3 pés. E quando você utiliza-se de alguma coisa que você sabe, precisa de equilíbrio, de força, você precisa ter uma base. E aí, novamente, a gente vai afirmar algo semelhante ao que afirmamos nos outros 3 pilares da igreja. Nós dissemos que uma igreja não é igreja se ela não for povo de Deus, se não for corpo de Cristo, se não for morada do Espírito Santo. Ela não é igreja se ela não se congregar como uma grande irmandade, uma família que se integra, que se cuida mutuamente, que se responsabiliza mutuamente. Ela não é igreja se não nos revestirmos daquilo que é o chamado de Deus para que todos nós nos envolvamos com a obra. Não é igreja sentar numa cadeira no domingo de manhã ou domingo à noite e dizer assim, eu faço parte daquela igreja, se você não souber responder o que você faz para que aquela igreja aconteça. E por último, como as outras 3, não se consegue pensar igreja se não admitisse a responsabilidade que temos de ser a igreja enviada para o mundo, ou a igreja que pelo menos envia alguém para o mundo. Não basta agregar-se ou congregar-se, temos de olhar para fora. Muitos temos por hábito, por comodismo, conforto, substanciar a nossa ação cristã apenas olhando para nós mesmos, olhando apenas para as nossas necessidades, olhando para os nossos desejos, para as nossas inquietações, mas não olhamos para fora, o mundo. Eu costumo dizer, e disse isso muito para a liderança no nosso seminário da semana passada, repeti isso algumas vezes lá, porque é uma inquietação, tem que ser uma pimentinha no nosso pensamento. Nós não estamos respondendo às perguntas que o mundo tem feito. Normalmente, como igreja, a nossa irrelevância está baseada no fato que nós estamos dizendo o tempo todo, em nossa pregação, estamos respondendo perguntas que não foram feitas. E as perguntas que o mundo faz, nós não temos coragem de responder, de ir ao encontro, de atender, de suprir, de confrontar, de ser igreja relevante. A comunhão dos crentes, em sentido abrangente, o testemunho dos grandes feitos de Deus. A palavra martiria, que é encontrada no Novo Testamento, em diversos textos bíblicos, e quando se fala em enviar, usa-se o conceito da martiria, pois não é apenas sair de um lugar para o outro, mas é ter um estilo de vida que faça com que os outros, ao olharem para você, ao virem você, vejam o testemunho dos grandes feitos de Deus. Martiria, portanto, logo o primeiro ponto aí, é testemunho
de fatos e da verdade. A palavra martiria tem a sua presença muito atuante no meio jurídico, em que para você resolver algum problema, para que você possa responder alguma pergunta, resolver algum enigma, você vai contar com testemunhas. E o que uma testemunha faz? Ela relata, ela fala aquilo que ela viu ou aquilo que ela viveu. Vamos ler todos juntos o texto de 1 Coríntios 2:9. Olha o que é como igreja sermos martiria, como igreja que testemunha fatos e verdade. Todos juntos? Proclamamos as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Você percebe a importância que tem a sua vida para o mundo? Deus revelou-as a nós. Alguém disse já certa vez que talvez o seu estilo de vida seja a única Bíblia que alguém terá lido em toda a vida. Você, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, é carta viva. Deus fala ao mundo por meio de nós. Fala acerca dos seus feitos, do seu poder, da sua obra. É por meio de nós, como povo de Deus, casa do Espírito Santo, corpo de Cristo, que tornamos conhecidos para o mundo quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele quer para o mundo, quais são os seus planos, quais são os seus propósitos. Domingo passado, quando falávamos sobre diaconia, o último ponto ressaltava e responsabilizava você para o fato de que você tem de ser o diácono da nova aliança em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as direções. Somos representantes da nova aliança quando somos bons patrões, bons servos, bons empregados, bons pais, bons alunos, bons professores, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Isso é revestirmos-nos da segurança, da responsabilidade de dizermos ao mundo aquilo que Deus revelou a nós. Isso não nos pode levar a uma atitude de soberba, de arrogância. Deus falou comigo, então você tem que ouvir. Não. É uma atitude de entrega, de amor, de serviço. Deus nos revelou por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. E é por meio de nós que o mundo conhecerá o fato e a verdade da vontade de Deus. Em segundo lugar, martiria é proclamar o reino de Deus. Dentro do conhecimento teológico, da teologia sistemática, o conceito de reino é muito pouco difundido, estudado e aplicado. Vamos ler Marcos 1,15, todos juntos? Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E em Mateus 12:28, parte B, então o reino de Deus chegou a vós. Se nós pudéssemos ler o capítulo 12 todo, veríamos que Jesus está terminando o seu discurso, quando ele então conclui dizendo, então o reino de Deus chegou a nós. Ou seja, aquilo tudo que está antes é a percepção visível de que o reino de Deus chegou. E o que Jesus fala? Depois você leia lá, estude o Mateus 12. Cegos veem, surdos ouvem, coxos andam e principalmente escravos de Satanás são libertos. O reino de Deus apregoa e manifesta a liberdade que Deus oferece a todo aquele que crê em Jesus. O reino de Deus, então, definimos que é o senhorio de Deus, ainda precisa chegar a todos os lugares. Reino de Deus é quando nós assumimos uma postura de servos daquele que é dono. Olha o que diz a segunda frase. O reino de Deus se realiza onde a igreja anuncia a soberania de Deus e conclama as pessoas para trocar de Senhor. Reino de Deus se estabelece, se manifesta quando o indivíduo, alcançado pela mensagem, conhecedor da palavra,
ele então renuncia a outros senhores para entregar a sua vida exclusivamente ao senhorio de Jesus. Significa que o reino de Deus é arrependimento e afastamento de todos os demais senhores e reinos. A igreja proclama o reino de Deus pelo que fala, tanto quanto pelo que faz. O grande problema é que nós adotamos uma postura incoerente, incompleta. Muitas vezes nós dizemos, veja o que eu falo, mas não olha para o que eu faço. Porque a nossa atitude, a nossa prática é divergente, é absurdamente contrária àquilo que nós pregamos. E o mundo vê isso, as pessoas veem isso, o alvo do amor de Deus vê isso. Deus ama as pessoas, o amor de Deus é incomparável, inigualável, imensurável, mas se o canal de comunicação deste amor falha, Deus olha, as pessoas olham para nós e dizem assim, eu até queria acreditar no que você está falando, mas não consigo ver no que você está agindo. Há um ditado que diz, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Por isso, o reino de Deus é a igreja agindo em coerência com aquilo que fala. Quando a igreja proclama o reino de Deus, ela testifica, confirma a esperança pela transformação do mundo. É lamentável quando algumas vezes vemos pessoas que se dizem crentes em Jesus, mas que perderam a fé de que o mundo pode ser um mundo transformado. Pessoas que se dizem crentes em Jesus, mas que perdem as esperanças de indivíduos se converterem, se transformarem, de maridos maus se transformarem em maridos bons, em esposas infiéis se transformarem em esposas fiéis. Nós, como igreja, não podemos nunca perder a esperança de que isto é possível. De homens serem libertos, homens serem transformados, mulheres serem convertidas, jovens serem salvos. Quantos de nós olhamos para a Cracolândia ali no Jacaré e dizemos, não há mais esperança. Esta não pode ser a mensagem do povo de Deus. Esta não pode ser a atitude do corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para as pessoas e atestar e testificar que cremos que Deus continua salvando, que Deus continua transformando e que o reino de Deus chegou até nós. Resta apenas que as pessoas admitam e troquem de Senhor. Eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas que para nós são muito importantes neste dia, porque hoje elas estão dando testemunhos de que um dia trocaram de Senhor. Hoje à noite nós estaremos celebrando batismos. E esta é a maneira mais visível, como nós dissemos há 2 domingos atrás, quando celebramos a congregação em koinonia. Que a comunhão se torna visível pelo batismo. Lembra-se disso? Hoje à noite nós vamos ver isto. Quando 4 irmãos, tinha mais gente, mas ficaram para a próxima. Porque não deu tempo de comunicar, o casal Carlos e Fânia, não é? A gente não se comunicou direito, e eles queriam familiares presentes, é lógico, é o que eu também quero, não é? E eles vão ficar para o próximo momento, porque não houve tempo de se planejar melhor para essa noite. Mas eu quero chamar aqui à frente, cadê os nomes, pastor Marcos? Vou tentar me lembrar, Alberto, Gabriel, Flora e Marilda. Quero chamar vocês 4 aqui à frente. Porque estas 4 pessoas, nesta manhã, dão testemunho para a igreja, testificam a esperança da transformação do mundo. Cada um deles com uma história diferente, cada um deles com experiências diferentes também, mas todos eles convergindo para a fé que temos em Jesus. Flora, Gabriel aqui em cima, Alberto e Marilda. Bom dia, Marilda. Fiquem aqui porque eu quero que a igreja conheça vocês. Eu vou tentar ganhar tempo e vou apresentar vocês. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, eu até deixo. Se for, não? Ficam nervosos nessa hora, uma coisa. Olha só como é a questão
da diversidade de histórias e experiências. Aquilo que nós temos falado de como somos um corpo diversificado, diferentes uns dos outros, mas membros do mesmo corpo. A Flora praticamente nasceu aqui na igreja. Cresceu aqui conosco, atuou aqui conosco, aí andou um tempinho assim, vou ver qual é do lado de fora. Né? Aí ficou um pouquinho lá por fora, mas aquela coisa, o amor de Deus atrai. E Deus a atraiu de volta para nós. E ela já é uma bênção na vida da igreja, antes mesmo do batismo. Já está envolvida com a moçada, faz parte da equipe, é uma bênção na vida daquele pastor ali de jovens, né? Volte e me fala, tem que falar com a Flora. Já vimos a Flora atuando aqui várias vezes na equipe do Vitor e da Renata, né? Já foi mãe, já foi professora, já foi formiga, né? Nas pecinhas com as nossas crianças. Deus faz isso, né? A Flora foi uma formiga. Né? Só na igreja de Cristo a gente vive um negócio desse. E a Flora é esta menina alegre, contagiante, e que chegou o momento de dizer, eu quero me batizar, porque eu entendo que isto faz parte da minha vida, da minha caminhada com Deus. A Marilda me procurou há 2 semanas atrás. Domingo retrasado nós pregamos sobre comunhão. E os irmãos lembram, eu acabei de citar, a comunhão se torna visível por meio do batismo. Os irmãos lembram que eu falei muito sobre batismo, né? Falei sobre os tipos de batismo que existem. Teve gente que depois teve que confirmar. Qual é aquele batismo mesmo, pastor? Abdução? Não, abdução é outra coisa. Né? Outros disseram assim, é abusão? Não, é obusão, busão, aquele negócio que você anda ali fora. Ablução, A-B-L-U-C, cedilha A-O-Tio, que é um terceiro modelo de batismo que não é muito mais praticado, que é jogar água por sobre a pessoa, como se fosse um grande balde, dar um banho na pessoa da cabeça aos pés. Mas nós temos hoje 2 batismos que são os mais praticados, o batismo por aspersão e o batismo por imersão. O batismo por aspersão, ele é o batismo que a Igreja Católica realiza, não é? Nas crianças, e é ali que se registra oficialmente o nome da criança. E os presbiterianos, dentro do movimento protestante, os presbiterianos também realizam o batismo, chamado pé do batismo. A criança é apresentada depois de um tempo, quando cresce, fica jovem, adolescente, tem o ato de confirmação, quando ele então confirma a sua fé em seguir a Jesus. Mas o batismo foi feito lá. Bom, os irmãos ouviram tudo que eu preguei, que eu expliquei, que eu ensinei, está gravado, se você não lembra, não estava e queria ouvir um pouco mais, está gravado, eu vou poder repetir a mensagem toda. Mas na segunda-feira eu recebo o e-mail da irmã Marilda no meu computador. Ela mandou para o e-mail da igreja e a secretária mandou para mim. Pastor, eu entendi que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Sou presbiteriana desde criança, fui batizada como criança, mas Deus falou ao meu coração que eu tenho que me batizar nesta igreja por imersão. Eu disse, então tá bom, vamos conversar. Ela veio ao gabinete, contou a sua experiência de vida, é crente desde pequenininha, andou em outras igrejas servindo ao Senhor, chegou a fazer cursos de seminário, né, curso teológico, e agora, já numa fase madura da sua vida, caiu a ficha daquilo que nós pregamos e entendemos ser a verdade. Porque nada pode ser contra a verdade, e não existe meias verdades. E então a Maria disse, pastor, eu posso me batizar nessa igreja? Eu falei, não só pode, como deve. Para nós é um privilégio, um testemunho de alguém que entendeu que a verdade tem que ser completa. Não pode ser pela metade, não pode ser mais ou menos. E o batismo é aquilo que torna visível a fé, a convicção de Jesus como Senhor. Gabriel é fruto do nosso trabalho com jovens. Deus trouxe ele para cá, colocou ele no meio da juventude, deu uma namorada para ele, né? E deu um namorado para Juju também. Você acha que ia deixar de falar, Juju? E aqui está esse jovem também, de valor. É o único crente em casa? Não, minha família é da Maranata. Ah, sim, a família dele é da Maranata. Mas ele não tinha tomado a sua decisão por Jesus ainda. E aqui ele entendeu a verdade acerca da fé, da comunhão com meninos e meninas da sua idade. E ele estava na classe. Já tem sonhos aí para o futuro também interessantíssimos. Quer estudar, quer saber mais como é que é esse negócio de seminário, como é que funciona, como é que não funciona. Ou seja, Jesus veio, batizou esse menino com o Espírito Santo, e ele agora disse assim, o que mais eu posso fazer para agradecer a Deus pela minha salvação? Alberto,
A história desse rapaz aqui é uma coisa que só quem já tem acompanhado de perto sabe o que Deus fez na vida dele. E se ele me permite, eu quero contar um pouquinho. Se ele já está chorando, imagina eu, né? No ano passado, lá outubro mais ou menos, setembro, julho do ano passado, eles começaram a participar dos nossos cultos. Ele e sua esposa Lilian. A história como eles vieram para cá foi algo curiosíssimo. A mãe da Lilian, no caso, a sogra dele, hoje, que faleceu no início do ano, não foi? Foi em julho, foi já em julho. Faleceu e a Lilian ficou desesperada. Porque no último tempo de estado de saúde da sua mãe, ela buscou respostas em todos os lugares. Em todas as expressões de fé. Foi a todos os lugares onde você possa imaginar. E ela mesma fala, pastor, eu vi coisas terríveis, tentando encontrar respostas para o sofrimento da minha mãe. Quando minha mãe morreu, eu entrei em crise. Briguei com Deus. Blasfemei contra Deus. Mas um dia arrumando as coisas, e a pergunta dela era, por que Deus deixou? Minha mãe era alegre, minha mãe era boa, minha mãe era maravilhosa para mim, como é que eu vou fazer agora sem ela? E ainda mais depois de um tempo em que os últimos meses de vida da mãe, a Lilian dedicou-se inteiramente para tentar minimizar o sofrimento, a dor e trazer sobrevida à sua mãe. Sua mãe faleceu, ela entrou nesta crise de fé terrível, negra, escura, e ela foi arrumar as coisas da mãe. E uma das coisas que ela encontrou nos pertences da sua mãe foi uma Bíblia. E dentro da Bíblia encontrou um folheto. E no folheto estava carimbado Igreja Batista do Meia. E ela disse, vamos lá ver? Chamou o Alberto e disse, vamos lá ver? Num primeiro momento foi ela quem veio. Ela não está aqui hoje porque ela passou muito mal de ontem para hoje e ficou em casa descansando. Foi providencial, Alberto, porque eu precisava ficar à vontade para dizer isso, para que a igreja soubesse a história linda da vida de vocês. A Lilian chega todos os dias, às 10:50, junto com o Alberto. Ela senta-se mais ou menos ali onde está hoje o irmão Wagner Carvalhais. O Alberto sobe para a classe. Na verdade, a Lilian veio primeiro, vamos dizer assim, porque ela pediu ao Alberto para acompanhá-la. Só que Deus fez algo primeiro na vida do Alberto. E o Alberto hoje está se batizando. O dia da Lilian chegará também. Ela ainda está lutando com ela mesma, com a fé, com essas inquietações. Mas algo maravilhoso é o testemunho que ela dá do quanto ela já tem vivido uma nova vida. E o quanto ela reconhece, isso ela já escreveu várias vezes, a obra que Deus fez na vida do Alberto. E ela fala, o que Deus já fez na vida do meu marido é algo maravilhoso. E o que é fruto de arrependimento, irmãos? O que são evidências claras de que Deus transforma a vida de uma pessoa? Eu vou dar um testemunho aqui, em nome do Alberto, pedir autorização dele, porque é uma coisa bem pessoal. Há 10 anos, o Alberto saiu de casa. Ele tinha uma família estabelecida, uma esposa e 2 filhos. E há 10 anos atrás, ele decidiu sair de casa. Trocar a vida, mudar de vida, experimentar sabe lá o quê. 10 anos se passaram. A turbulência de divórcio, relacionamentos conturbados, complicados. Quando ele entendeu o que Jesus é para a vida dele, e quando Deus fez a obra completa na vida dele, ele já tem uma vida reconstruída. Não há muito mais o que voltar atrás para tentar consertar o que se fez de errado. Mas nesses 10 anos que se passaram, a esposa dele converteu-se na igreja Nova Vida, a ex-esposa. Os filhos ainda não, mas acompanham, vão, simpatizam-se, mas ainda falta a obra completa. O Alberto veio depois, por meio desta igreja. Há pouco tempo atrás, o Alberto começou-se a sentir incomodado. Ele não poderia dar o próximo passo, sem dar alguns passos atrás, para procurar a sua ex-esposa e procurar seus 2 filhos, para pedir perdão a eles, por aquilo que ele fez. Só Jesus, para fazer uma obra de coragem como esta, de levar um homem feito, com uma família já estabelecida, um casamento ajustado, agora já com a Lilian, por 10 anos. A obra que Deus faz hoje é perfeita. E por aquilo tudo que ele tem ouvido aqui, nossos musicais foram bênção na vida deles, eles disseram isso. Os testemunhos de pessoas, os batismos que eles já viram, enfim, tudo aquilo que eles experimentaram aqui, moveu o coração deste homem a dizer, eu não posso dar o próximo passo
sem que eu tenha paz perfeita. E ele voltou, foi à sua ex-esposa, foi aos seus 2 filhos e pediu perdão por aquilo que ele havia feito, por não conhecer a Jesus, por ter feito uma escolha tão errada, tão destrutiva. E hoje, Deus restaurou esse relacionamento de amor, de graça, só por Jesus. É o que é uma igreja que tem a coragem de anunciar e proclamar o reino de Deus, que é justiça, paz, alegria, arrependimento, recomeço. Nós só podemos dar o próximo passo quando nós tivermos a coragem de trocar de Senhor e colocar Jesus como centro da nossa vida. Está com os irmãos, portanto, a história desses 4 irmãos, para que, se for da vontade desta igreja, que nesta noite eles sejam batizados em nosso culto. Já vem como proposta da equipe pastoral, através da classe de batismo. O pastor Marcos tem sido usado lá, e bênção. Durante algum tempo, a irmã Cristina também foi a professora deste grupo, e agora está com os irmãos esses 4 nomes, para que, se os irmãos desejarem, ou não, sejam parte da nossa igreja por meio do batismo. Os irmãos favoráveis, levante uma das mãos. Olha só. E tem até gente aqui atrás também. Está com os irmãos, então, Flora, Gabriel, Alberto e Marilda. E hoje à noite, nós no culto da noite, celebrando a família de Deus, estaremos celebrando também o batismo deles. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo testemunho dos teus feitos, da tua glória. Obrigado, Senhor, pela vida de Flora, Gabriel, Alberto e Marilda. Também pela vida de Carlos, Fânia e de tantos outros que tu tens trazido para cá, atraídos pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque és tu quem acrescentas à tua igreja aqueles que tu queres, com histórias belíssimas de transformação, de arrependimento, de recomeço, de restauração. Obrigado pelo testemunho de cada um deles, da Marilda, do Alberto, do Gabriel e da Flora. Graças te damos, Senhor, porque o teu reino chegou até nós. Graças te damos porque o teu Filho é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E a Ele nos submetemos, dele testificamos e dizemos ao mundo que temos esperança de que os homens se transformem, de que sejam salvos, de que outros, tantos quantos Marilda, Alberto, Gabriel e Flora, também conheçam a graça de Jesus. E um dia estejam aqui dizendo para o teu povo: Jesus nos salvou, Ele é o nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês até a noite, tá bom? Poupei vocês de falarem, tá bom? Deus abençoe, queridos. A igreja é enviada como martiria para testemunhar dos fatos e da verdade, para proclamar o reino de Deus e também para anunciar a palavra de Deus. Proclamar o reino é pregar arrependimento, pregar transformação. Anunciar a palavra de Deus é falar da pessoa de Jesus Cristo. Mostrar ao mundo o caminho. Mostrar ao mundo a porta para o arrependimento. O meio pelo qual o homem pode ser transformado. Vamos todos juntos ler Romanos 10:17? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A igreja vive da palavra que é proclamada nela. O centro da nossa existência, a base de tudo aquilo que somos, é a palavra. Não podemos permitir que nossos cultos, nossa pregação, nossos cânticos, nossas ações, nossos ministérios, nada seja feito a bel prazer da cabeça de cada um. Mas o centro e o fundamento da nossa ação é a palavra. Vivemos da palavra, vivemos pela palavra. A igreja se forma por meio da palavra que anuncia. É a Bíblia, a palavra de Cristo, que habita em nós. O verbo encarnado, como diz o evangelista João, é o que forma a igreja, é o que dá identidade ao corpo de Cristo, é o que move em nós o querer de Deus. Não podemos ser igreja se não houver palavra. Não há ação se não houver a Bíblia.
Não há crescimento se não houver conhecimento. Amados, não é só uma dinâmica que a gente faz todo início de ano e uma premiação bobinha que a gente oferece no final do ano. Quando a gente estimula você a ler a Bíblia todos os dias. E uma observação, o Alberto já leu o Novo Testamento todo, não é isso, Alberto? E já está começando agora de novo. Porque alguém que chega com sede, fome de justiça, entende que a palavra é o que dá forma, a palavra é o que dá crescimento. A Bíblia não pode estar esquecida na prateleira, a Bíblia não pode ser um subterfúgio, uma consequência. Não, ela é o fato, ela é aquilo que gera, é por meio do que acontecemos, é por meio do que fazemos. A igreja não se anuncia a si mesma, mas unicamente a Jesus Cristo como o Senhor. Diz lá 2 Coríntios 4:5, vamos ler rapidamente. Eu vou ler para você o que diz 2 Coríntios 4:5, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, fala do que falamos, do que dizemos. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Jesus é a razão, Ele é a causa e Ele é também o efeito. Pois é Jesus mudando a nossa vida, Jesus sendo visto em nós. Martiria é, portanto, anunciar a palavra de Deus. Martiria é também a ação missionária. Martiria é fundamentar a existência da igreja em proclamar ao mundo fatos e verdade acerca de Deus. É proclamar ao mundo o reino do arrependimento, da transformação, da mudança de vida. Martiria é anunciar ao mundo a palavra de Deus em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Martiria é a ação missionária da igreja, levando isso até os confins da terra. Uma coisa importante historicamente. A primeira igreja, correu um sério risco. Ela correu um risco de se tornar uma seita judaica, sabia disso? Porque ela, nos primeiros anos em que viveu, ela começou a virar em torno do templo. Pedro pregou no ajuntamento de Pentecostes, depois ali continuaram se reunindo no templo, você vê lá em Atos capítulo 2, estavam todos os dias de casa em casa e no templo. E aí todo o movimento, todo o mover da igreja inicial foi em Jerusalém. Até que então Estevão morreu, conhecido como o primeiro mártir do cristianismo. Aquele que morreu pregando, morreu por anunciar, morreu sacrificando a sua própria vida em função da verdade. Os estudiosos da história da igreja dizem que se não fosse a morte de Estevão, a igreja poderia ter afundado o propósito de Deus para aqueles primeiros povos. Evidentemente que Deus daria a solução, daria a saída, isso teria ficado apenas com uma grande lição para nós. Porque Deus não desistiria do seu plano de tornar a sua mensagem conhecida em todo o mundo. Mas olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 4. Quando Estevão morreu, diz o texto no capítulo 8, que começou uma grande perseguição contra os cristãos. Todo mundo começou a observar que eles estavam alvoroçando demais. Era um povo que estava ameaçando as estruturas do sistema judaico de religião e de governo. Então eles começam a dizer assim, olha, isso é perigoso, isso não vai ser bom. E então eles começam a planejar, prender e matar aqueles homens e mulheres e crianças. E diz o Atos 8:4, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ora, diante da perseguição e num senso de autopreservação, aquelas famílias se organizaram e disseram, não podemos ficar em Jerusalém, precisamos fugir. Mas não sabiam eles, ou depois somente vieram a entender, que isto era plano e propósito de Deus para fazer com que a mensagem se espalhasse. Pois se eles ficassem voltados apenas para si mesmos, voltados apenas para o culto no templo, voltados apenas para aquele conforto da casa em casa, eles estariam fadados ao fracasso. E o plano de Deus deveria ser reestabelecido de outra maneira.
mas como Deus é perfeito em tudo que faz, Deus permitiu que sobreviesse sobre eles uma grande perseguição. E no que eles então planejam fugir da perseguição, diz o texto em Atos 8,4, eles foram dispersos, mas eles iam anunciando a palavra por onde passavam. Com isso aprendemos que o estilo de vida da primeira igreja tinha, sim, um forte cunho missionário. O fato de, no primeiro momento, elas viverem, aquele povo viver apenas para si mesmo, colocou em risco, mas não aplacou e não apagou o forte cunho missionário daqueles primeiros cristãos. Porque se nós lermos esses textos que estão aí listados, Atos 2,47, 4,31 e 5,14, em todos esses 3 versículos, há evidências de que o povo da igreja estava preocupado em falar, em anunciar, em fazer outros conhecerem a graça salvadora por meio de Jesus Cristo. Portanto, logo de início vemos que a igreja era igreja, estava embutido no seu estilo de vida fazer missões, anunciar Jesus para os de fora. A tarefa da igreja refere-se à proclamação mundial do Evangelho. Há os círculos concêntricos da ação missionária, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma ação ilimitada geograficamente. Jesus já havia anunciado isso quando disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide a todos os lugares. E em Mateus, quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Uma ação que vai além dos nossos limites territoriais. Uma ação que vai além dos nossos limites geográficos, geopolíticos, sociais e culturais. O mundo inteiro precisa ouvir falar de Jesus, pois o amor ilimitado de Deus ao ser humano convoca-nos como igreja para o envio irrestrito ao mundo. Somente assim se forma a igreja de Jesus. Somente desta maneira, como igreja, nos estabelecemos no mundo com uma presença marcante, relevante e transformadora. Nesta manhã também nós queremos mais uma vez participar a igreja da bênção de enviar. Quero chamar aqui à frente a Lívia, nossa missionária, e com ela está também a Raquel, que é nossa missionária como batista. Não faz parte da nossa igreja, mas filha de pastor, obreiro, serva do Senhor, esteve com a Lívia lá em Cabo Verde, e junto com elas duas ainda estará indo também a Radassa, que não está conosco. Mas no próximo dia 4, amanhã a Raquel, dia 4 a Lívia, está embarcando para a África do Sul, para torcer pelo Brasil. Não, para trabalhar fora dos estádios e nas comunidades carentes, pregando o Evangelho de Jesus. É uma estratégia, pois os olhos do mundo estarão naquela cidade. As agências missionárias fazem isso de 4 em 4 anos e também aproveitando o Pan-Americano e as Olimpíadas. Ou seja, todo grande evento esportivo é também uma forma de falar do amor de Jesus. E os irmãos sabem que, missiologicamente falando, estrategicamente, a camisa amarelinha tem um peso enorme. Eu vi isso lá no Iraque. Não lembram-se? A gente vestia a camisa do Brasil e passava nas barreiras. Ah, brasileiro, Ronaldo, não vai estar, né? Kaká, vai estar. Enfim, são nossas agentes falando de Jesus, aproveitando o mover de Deus naquela cidade. Nós temos acompanhado pelos telejornais violência, até sequestro, já foi notícia no mundo inteiro hoje, de um brasileiro, né, de um empresário brasileiro. Violência, fome, injustiças sociais, ainda alguns ranços do apartheid, e o mundo todo com os olhos voltados para aquela cidade, seus estádios de futebol, nossos atletas, mas também estará lá atletas do povo de Deus. Elas trabalharão com projetos com crianças, trabalharão nos entornos dos estádios, entregando literatura, fazendo abordagem, que mais? Kids Game, teatro, enfim. A Lívia me mandou o projeto, são 50, eu sei que era um calhamaço assim, que eu nem consegui, não vou nem imprimir para não gastar folha, porque era muita coisa, o manual de procedimentos, o treinamento, a reclusão que vai haver logo nesses primeiros dias, os momentos de oração, de preparo espiritual, o treinamento específico, e só voltam depois da Copa. A Raquel volta um pouquinho antes, é isso? São 3 semanas de projeto.
Então, ela volta um pouquinho antes da Lívia. E várias equipes estarão se revezando lá na África do Sul. Essa semana, o Tiago já nos mandou um e-mail. Ainda não foi o seu primeiro relatório que eu pedi a ele, mas ele está preparando. Mas ele já estava num acampamento de meninos, participando de um treinamento em missões, dando treinamento, ensinando futebol lá na Letônia. Outros jovens ali que eu sei, têm chamado de missões também, e o Senhor há de confirmar isso. Temos, por meio do nosso Ministério de Evangelismo e Missões, 40 projetos missionários que são sustentados e abençoados por nossa igreja. Nós somos uma igreja que aceita o desafio da martiria, de ser enviada na ação missionária, de ir até os confins da terra, de viver em prol dos que estão fora. A Lívia falta um pouquinho para o sustento dela, viu? Se depender de dinheiro, ela fica aqui. Ela precisava de R$5.000, que foi o valor do custo do projeto. Mas ela já trabalhou, já contactou muita gente, muitos de nós aqui já abençoaram, e agora só falta... Ela me procurou na quinta-feira para conversar. E eu disse, quanto falta, Lívia? Pastor, falta R$3.000 ainda. De 5 faltam 3? Então, e aí, você vai ou não vai lá? Eu vou. Eu falei, mas como você vai sem dinheiro? Eu vou, pastor. Comprei minha passagem já parcelada no cartão, depois eu vejo o que acontece. Aí hoje, de manhã, ela disse, pastor, meu pai já lhe procurou? Eu falei, já falou. Dos 3.000, faltam apenas 1.900. De quinta para cá, Deus já abençoou com R$1.100. Falta só 1.900. Eu tenho certeza que neste domingo, por meio dos irmãos, ela vai conseguir o que falta. A nossa igreja já ajudou, como igreja, nós já demos uma oferta para ela, mas ainda falta um pouco mais. E eu sei que o desafio é seu, o privilégio é seu, de abençoar a Lívia com os recursos, com o sustento, para que ela, junto com a Raquel, com a Radassa e com tantos outros jovens e adultos que estarão lá neste projeto missionário, cumpram o ID de Jesus, nesta tarefa de tornar o amor de Deus conhecido em todo o mundo. Somos uma igreja que ama missões, porque amamos a Deus e Deus ama as pessoas. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós entregamos a Ti, aos Teus cuidados, a vida de Lívia, de Raquel, de Radassa. Essas 3 jovens que, por conta da Lívia, foram agregadas à nossa família espiritual. E nos sentimos responsáveis por elas. Senhor, abençoa a viagem da Raquel amanhã, abençoa a viagem da Lívia no próximo sábado, na próxima sexta-feira. Glorifica o Teu nome, Senhor, por meio deste projeto. Que vidas sejam alcançadas. No calor das emoções da Copa do Mundo deste ano, que haja espaço para a semeadura da Tua palavra e que elas voltem trazendo consigo os molhos da conquista, a colheita abençoada dos frutos de vidas sendo alcançadas pelo Teu grande amor. Pai querido, queremos assumir o compromisso de, como igreja, sermos Teu povo que anuncia o Teu amor ilimitado, que vai até os confins da terra e que manterá a visão de sermos luz para as nações. Senhor, em nome de Jesus, aviva isto em nós e move isto em nós e abençoa, Senhor, Lívia, Raquel e Radassa. Que estas 3 jovens, com toda a equipe demais, sejam bênçãos em Tuas mãos. Nós as entregamos e as comissionamos, sabendo que os recursos que faltam já estão em Tuas mãos para serem entregues a elas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Curtam a Lívia esses últimos diazinhos, a Raquel já está indo amanhã, e na sexta-feira a Lívia embarca para a África do Sul. Que Deus as leve em paz e as traga de volta. E por último, irmãos, martiria é testemunho da verdade, dos fatos, é proclamar o reino do arrependimento, proclamar e anunciar a palavra de Deus em Jesus Cristo, é ação missionária e é, por último, sofrimento e triunfo. Jesus já havia nos avisado em Mateus 5, versículos 11 e 12. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Amados, o sofrimento faz parte da existência da igreja. Nós somos, desde o povo de Israel, remanescente neste mundo. Somos, como povo de Deus, alvos do sofrimento, da perseguição, da contradição. A mensagem
do Evangelho é um desafio para o mundo. Domingo que vem vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas quando nós nos postamos, quando nós nos posicionamos, quando nós colocamos a verdade, estamos assumindo o risco de sofrermos dores, perseguição. Hoje, dia 30 de maio de 2010, é também o dia em que é celebrado o Dia da Igreja Sofredora. Por igreja sofredora, entendemos todos aqueles membros desta família mundial, Igreja de Cristo de todas as nações, que em países cujos sistemas políticos, religiosos ou culturais impedem a expressão livre do Evangelho. Países como os países muçulmanos, países orientais, de religiões orientais, como China, Coreia, Japão, que não permitem a expressão espontânea e livre do Evangelho, levam a Igreja de Cristo a sofrer na pele o que é morrer por Jesus. Mas o que a gente vê ao estudar a história da chamada Igreja Sofredora, o que a gente aprende quando lida com essas pessoas, quando ouvimos testemunhos de irmãos e irmãs que vieram desses lugares, nós descobrimos que o sofrimento une a igreja com seu Senhor. Muitas vezes é necessário a dor no próprio corpo para valorizarmos o relacionamento íntegro e intenso com o Senhor Jesus. É no sofrimento que a igreja experimenta renovação interior. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, parte A: ainda que o nosso homem exterior envelheça, se desgaste, o interior, contudo, se renova de glória em glória. Ou seja, a nossa experiência com Deus não depende das circunstâncias externas. E se porventura essas circunstâncias forem contrárias, forem negativas, forem ameaçadoras, nós, como corpo de Cristo, experimentaremos renovação, alegria, entusiasmo, e vamos conhecer os verdadeiros discípulos de Jesus. Ao sofrer, a igreja dá testemunho de seu Senhor. São inúmeros os testemunhos. O pastor Russell Shedd sempre conta de um dos testemunhos famosos da época das cortinas de ferro na Rússia, em que um crente foi preso e era colocado para ele a obrigação de negar a Cristo. E se ele não negasse a Cristo, ele era obrigado a ou ser morto no muro de fuzilamento ou por envenenamento. E ele então disse aos soldados que eram seus inquisitores: eu não nego Jesus. E então um daqueles soldados lembrou-se de um texto bíblico, porque eles também conhecem, o diabo conhece a Bíblia, e ele disse assim: não tem um texto na palavra que diz que se vocês forem picados por cobra ou se beberem veneno, vocês não morrerão? Então bebe esse veneno ou nega a sua fé. Aquele crente em Jesus, então, orou, deu graças a Deus, deu glórias a Deus, e dizem os relatos que ele então bebeu aquele veneno. E o soldado então ficou esperando ele morrer em poucos segundos. Passaram-se 10 segundos, 30 segundos. E aquele soldado começou a ficar tenso, nervoso, suava. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 2 horas. E nada. E quanto mais o tempo passava, mais aquele soldado ficava inquieto, nervoso, tenso, quando de repente ele prostrou-se de joelhos e disse: que Deus é esse? Pois é este Deus que eu procuro toda a minha vida. O Deus de verdade. O Deus do poder. Pois quando os crentes sofrem e se dispõem a morrer por Jesus, dão testemunho do seu Senhor. A igreja testifica a vitória de Jesus Cristo, pois os nossos olhos não estão voltados para este tempo. A nossa conquista não é neste mundo. Tudo o que vivemos aqui, o tempo em que passamos aqui, é o tempo para dar glórias a Deus, para testemunhar os seus planos, para falar dos seus desígnios. Mas os nossos olhos estão fixados lá na eternidade, no céu com Jesus. A igreja triunfará, aperfeiçoada. Efésios 5:27, quando o apóstolo Paulo
instrui os homens a amarem suas mulheres, refere-se ao amor comparado ao amor de Jesus à sua igreja. E diz que este amor de Jesus por sua igreja leva-o a apresentar a sua igreja da seguinte maneira: apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus nos prepara para nos colocar na eternidade plenamente aperfeiçoados, purificados, sem manchas, sem máculas, limpos, como somente limpos podemos entrar na eternidade no céu. O olhar para além do horizonte da existência terrena faz parte do envio da igreja. Em nome de Jesus, como igreja de Cristo, neste lugar, nós precisamos ser a igreja que é enviada e a igreja que envia, pois o mundo precisa conhecer o amor ilimitado de Deus. Sejamos, portanto, a igreja que sofre, que paga o preço, a igreja que há de triunfar para sempre. Vamos cantar? Vamos ficar de pé.